Fala pessoal, muita gente veio me perguntar sobre a camiseta. E eu quero explicar um pouquinho então sobre o que é socialismo, mas antes de mais nada, eu gostaria que você que está aí tirasse assim, ó, tudo que você já ouviu falar sobre socialismo, ditadura, isso, aquilo, outro, tira tudo isso da sua cabeça, limpa ela e tenta, pelo menos, pegar algum desses argumentos que eu vou trazer para vocês aqui. Veja bem, me deparando, estudando o problema do porquê que o Brasil é um país subdesenvolvido, e eu percebi que vários e vários autores, inclusive não marxistas, tá? Como Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, dentre vários outros, já desde há muitas décadas atrás, desde os anos 50 para cá, cada um ao seu tempo, chegava mais ou menos à mesma conclusão, que é o quê? Em países subdesenvolvidos, periféricos do sistema capitalista, como é o caso do Brasil, existe uma elite nacional. Essa elite nacional é uma elite que tem poder econômico e que, através deste poder econômico, eles mandam no poder político, eles determinam o poder político, dando uma margem de manobra para os presidentes eleitos, uma margem muito pequena para conseguir mudar a estrutura produtiva brasileira. Então, o que acontece? Essa elite é uma elite associada ao capital internacional, de modo que eles não têm absolutamente nenhuma pretensão de que o Brasil se torne um dia um país desenvolvido. Por quê? Porque ao se tornar desenvolvido, o poder econômico deles fica em risco. Por exemplo, se o Brasil deixar de colocar grande parte dos seus recursos no rentismo, pagando o serviço de juros da dívida e financiando o rentismo de forma direta e indireta, e alocar esses recursos para desenvolver ciência, tecnologia, reindustrializar o Brasil, mudar a estrutura produtiva brasileira para que o povo brasileiro tenha condições de ter empregos com salários mais dignos, isso vai bater radicalmente de frente com o interesse dessas elites. Porque é um recurso que hoje vai para as mãos deles, que seria drenado para desenvolver o país. Então, essa elite econômica, eles podem até aceitar crescimento econômico, mas crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico, que é mudar a estrutura produtiva. E aí a gente vê que, como já dizia Marx, no capitalismo, o poder político, você pega o Congresso Nacional, ele é o balcão de negócios da burguesia. Tudo que o Congresso Nacional aprova, se a gente submeter isso ao crivo popular e perguntar para o povo se o povo aprova, a gente vai ver que o povo não aprova. Por que isso acontece? Porque o poder econômico investe pesado para colocar congressistas que garantam que a estrutura produtiva brasileira, haja o que houver, não mudará. A gente não pode se esquecer ainda que, enquanto que no capitalismo, as empresas elas são pressionadas para desvalorizar o trabalhador e colocarem administradores, a exemplo de CEOs, que são remunerados na proporção de lucro que eles dão para os acionistas, que são pessoas que não trabalham. Ou seja, as empresas elas são desfinanciadas, porque investimentos de longo prazo é retirada de capital que iria para os acionistas, e os trabalhadores são exprimidos, ganhando salários que chegam muito próximo do mínimo da sua subsistência. Enquanto que a ideia de socialismo é o oposto, é o quê? As empresas serem geridas de forma coletiva, sendo geridas de forma que remunere o trabalhador, porque é ele que faz a empresa acontecer, e que o próprio Estado, aliás, se você defende diminuição de impostos, você tem que defender o socialismo. Por quê? Porque no socialismo, como o Estado ele vai passar a se tornar acionista de várias empresas, logo grande margem de lucro do Estado, de renda do Estado, vem justamente da atividade econômica das empresas, porque o Estado passa a se tornar acionista das empresas. E enquanto que no capitalismo, o Estado praticamente ele tem que se financiar basicamente com impostos e emissão de títulos. Ou seja, é justamente pelo fato de o Estado poder criar várias empresas que ele vai poder ter renda suficiente para poder diminuir os impostos. E por que isso não acontece no capitalismo? No capitalismo só tem dois tipos de empresa: a prestadora de serviço público e a exploradora de atividade econômica. Prestadora de serviço público é mais de 90% das estatais. E elas são feitas para não dar lucro. Elas são feitas para dar prejuízo. Exploradora de atividade econômica, você tem uma Petrobras e uma Caixa Econômica, por exemplo. É muito pouco. Por quê? Porque a atividade privada no capitalismo é para entregar para a iniciativa privada, não para o Estado. Mesmo que a gente eleja um governo um pouco mais à esquerda, como é o governo Lula e o do PT, a margem de manobra é muito pequena. É por isso que os ganhos para a classe trabalhadora são muito laterais, não chega no sério, não chega no centro. Por exemplo, é muito importante e é extremamente importante a conquista do governo Lula no sentido de isentar até R$ 5.000 de imposto de renda. Só que isso é muito lateral, isso não muda a estrutura produtiva brasileira, porque não consegue, porque isso bate de frente com o poder econômico.
Então, esse é um dos objetivos, né? E eu teria que fazer um vídeo muito mais longo para a gente destrinchar ainda mais. Mas eu espero que com o tempo a gente vá conseguindo ir explicando devagarinho para as pessoas. Forte abraço.